Vamos então resolver o exercício número 10 na página 35. Neste exercício vamos tratar dos números racionais e a sua representação na forma decimal. O enunciado é o seguinte: no cartão abaixo estão representados números racionais. Temos aqui, portanto, 4, 8, 12 números racionais. Identifica então os números racionais que se podem representar por uma fração decimal e explica a tua resposta. Recordando então que uma fração irredutível a sobre b é equivalente a uma fração decimal quando b tem na sua decomposição apenas fatores primos iguais a 2 e a 5, de modo a obtermos uma decomposição do tipo 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. E recordando também então o procedimento para calcular uma fração decimal equivalente a uma fração do tipo a sobre b, irredutível, teremos então que decompor o seu denominador b em fatores primos do tipo 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Vamos então ao primeiro número racional. Será que menos 3 pode ser representado por uma fração decimal? Ora, menos 3 é uma fração irredutível? Claro que é. Pode ser representado sob a forma de uma fração menos 3 sobre 1. Se decompusermos o denominador 1 em fatores primos, verificamos que na sua decomposição, dado que é o número 1, não existem fatores 2 e 5. Então, para que possamos ter um denominador do formato 2 elevado a n vezes 5 elevado a n, teremos que multiplicar pelo menos por 2 vezes 5, ou seja, 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, ou seja, teremos que multiplicar por 10. Ora, se multiplicarmos o denominador por 10, teremos que multiplicar também o numerador por 10, de modo a obtermos uma fração equivalente. Então, a fração equivalente decimal a menos 3 é menos 30 décimos. Este segundo número racional é uma dízima infinita periódica composta, de período igual a 3, e, portanto, para obtermos a fração equivalente a esta dízima, teremos que seguir a metodologia que nós utilizamos até o momento. Né? Primeiro, transformar a dízima infinita periódica composta numa dízima infinita periódica simples, e depois multiplicar ambos membros da equação pela potência de base 10 expoente igual ao comprimento do período da dízima, neste caso 10 elevado a 1, e fazer a subtração membro a membro. Vamos obter então a fração equivalente 111/90. Aplicando então a metodologia para calcular a fração equivalente decimal a esta fração, verificamos que esta fração não é irredutível. E não é irredutível porquê? Porque o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é igual a 3. Portanto, podemos simplificar esta fração. Então, como é que nós podemos simplificar esta fração? Dividindo quer o numerador, quer o denominador, pelo máximo divisor comum. Obtemos então a fração irredutível de 37/30. Portanto, esta é a fração irredutível de 111/90. Passamos então ao segundo passo. Vamos decompor o denominador desta fração irredutível em fatores primos e verificamos que nessa decomposição nós não obtemos só fatores de base 2 e base 5. Obtemos aqui um fator de base 3. O que significa então que o denominador nunca poderá ser do formato 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Sendo assim, a dízima infinita periódica composta 1,23 não pode ser representada por uma fração decimal equivalente. Vamos ao terceiro exemplo, menos 5 meios. Será que é uma fração irredutível? Claro que é. Porquê? Porque o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é 1, portanto significa que nós não podemos reduzir mais esta fração. Agora, decompondo o denominador 2 em fatores primos, verificamos que ele é parte do formato 2 elevado a n vezes 5 elevado a n. Isto é, falta-nos apenas o fator 5 elevado a 1, dado que temos ali 2 elevado a 1. Então, se multiplicarmos quer o numerador, quer o denominador por 5 elevado a 1, ou seja, por 5, vamos obter a fração decimal equivalente à fração menos 5 meios, que neste caso é a fração menos 25 décimos. No quarto exemplo temos menos 0,2, ora, menos 0,2 é menos 2 décimos, e como 10 é do tipo 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, nós podemos dizer que menos 2 décimos é uma fração decimal equivalente ao número menos 0,2. Quinto exemplo, menos 1/5. O seu denominador é 5, isto é, também é parte deste formato 2 elevado a n vezes 5 elevado a n, concretamente é 5 elevado a 1, estando a faltar então 2 elevado a 1. Significa então, se multiplicarmos o numerador e o denominador por 2 elevado a 1, vamos obter a fração decimal equivalente à fração menos 1/5. Multiplicando então por 2, obtemos a fração menos 2 décimos. Neste caso temos 0,0001, ou seja, unidade, décima, centésima, milésima, décima milésima, uma décima milésima, é igual a 1 sobre 10.000.
Se decompusermos o denominador 10.000 em fatores primos, verificamos que isto é exatamente igual a 2 à quarta vezes 5 à quarta, ou seja, 2 vezes 5 à quarta. Portanto, significa então que 1 sobre 10.000 é a fração decimal equivalente ao número 0,0001. Temos agora 7 sextos. 7 sextos será uma fração irredutível. Se calcularmos o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, verificamos que é igual a 1, significa que estamos perante uma fração irredutível. O problema aqui é o seguinte, é que o denominador, decompondo o denominador em fatores primos, ele é do formato 2 vezes 3. Isto é, não é do formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n. Porquê? Porque já temos aqui o fator 3 que não deveria ter. Sendo assim, 7 sextos não pode ser representada por uma fração decimal equivalente. Temos agora 11 quartos. 11 quartos é uma fração irredutível. Porquê? Porque o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é igual a 1. A decomposição do seu denominador 4 é igual a 2 ao quadrado, o que significa que se encaixa neste formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n, estando a faltar apenas o fator 5 levantado a 2, neste caso 2, porque temos ali 2 ao quadrado. Então, se multiplicarmos quer o numerador, quer o denominador por 5 ao quadrado, vamos obter a fração decimal equivalente à fração 11 quartos, que neste caso é a fração 275 100avos. Menos 56 sétimos será uma fração redutível. Neste caso, verificamos que não é, porque o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é 7. Significa que podemos simplificar esta fração e vamos obter menos 8. Ora, menos 8 é um número racional que pode ser representado pela fração menos 8 sobre 1. Como o denominador não tem o formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n, isto é, será necessário multiplicarmos por 2 vezes 5, ou seja, 2 levantado a 1 vezes 5 levantado a 1. E fazendo isso, nós vamos obter uma fração equivalente a esta, que é a fração menos 80 décimos. Então esta fração é a fração decimal equivalente à fração menos 56 sétimos. Neste exemplo seguinte temos 55 22avos. Como nós vemos, não é uma fração irredutível, porque o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é 11, o que significa que podemos simplificar esta fração obtendo 5 meios. Ora, como o denominador já tem um fator deste formato, que é o fator de base 2, está a faltar o fator de base 5, com o mesmo expoente, ou seja, 5 levantado a 1. Se multiplicarmos quer o numerador, quer o denominador por 5, vamos obter a fração decimal equivalente à fração 55 22avos, que neste caso é a fração 25 décimos. Agora temos aqui uma dízima infinita periódica, de período, neste caso, 47, com comprimento 2. Temos que obter a fração equivalente a esta dízima e, utilizando a mesma metodologia, verificamos que a fração equivalente a esta dízima é 542,99avos. Será que esta fração é irredutível? Se calcularmos o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, verificamos que esse máximo divisor comum é igual a 1, o que significa que ela está na forma reduzida. Agora, o que nós temos é que fazer a decomposição do denominador e verificar se os fatores primos obtidos se encaixa neste formato 2 levantado a n vezes 5 levantado a n. E o que é que nós podemos verificar? Verificamos que não se encaixa, porquê? Porque aparece aqui um fator de base 3 e um fator de base 11 que não está incluído aqui neste tipo de formato. O que significa então que a fração 542,99avos não pode ser representada por uma fração decimal equivalente. Vamos finalmente ao último, menos 12,25. Ora, isto é igual à fração menos 1225 100avos. Fazendo a decomposição do denominador 100 em fatores primos, verificamos que 100 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ou seja, menos 1225 100avos é uma fração decimal equivalente ao número menos 12,25. Porquê? Porque o denominador é do tipo 2 levantado a n vezes 5 levantado a n, neste caso n igual a 2.